O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Bom, vamos abrir em Apocalipse 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Agora estamos entrando em outra visão. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então nós vemos aqui que a ira de Deus, contra a qual o terceiro anjo advertiu, quando ele falou: quem recebesse o sinal da besta receberia a ira de Deus, está consumada nas 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas correspondem aos 4 ventos que serão soltos pelos 4 anjos de Apocalipse 7. As 7 pragas serão derramadas depois da imposição do sinal da besta, do decreto dominical, no caso. Esse será o momento decisivo que vai dividir o mundo em 2 grupos: os selados e aqueles que têm o sinal da besta. Os 144 mil, a última geração de Deus, e os ímpios, a última geração do exército de Satanás. Verso 2: E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Comparando isso com o capítulo anterior, quem tinha as harpas de Deus, os 144 mil, quem saiu vitorioso sobre a besta, sua imagem, seu número, seu sinal, os 144 mil. Então, embora capítulo 15 não menciona os 144 mil diretamente, mas tudo nos leva a compreender que estamos falando aqui dos 144 mil. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Vamos parar por aqui. Além dos 144 mil ser uma garantia ou sua demonstração ser necessária para a ressurreição da grande multidão, vocês já compreenderam por quê, né? Por que que Deus precisa fazer uma demonstração através desse grupo, da última geração, para que ele possa ser justo diante do universo em não permitir que Satanás e os anjos caídos voltem para o céu, mas sim aqueles que morreram ainda na escuridão do paganismo. Vocês entenderam isso, né? Os 144 mil, em sua vitória e em sua experiência em viver na presença de um Deus Santo sem intercessor, é uma evidência de que é possível viver em perfeita harmonia com a lei de Deus. Não somente a letra da lei, mas o espírito da lei. E isso, então, é uma prova que se outros, como Raabe, Martinho Lutero, Nabucodonosor, Simeão e o eunuco, o ladrão na cruz e os outros que morreram ainda com pecados em suas vidas, mas se com o caráter com o qual eles morreram pudessem viver sob as circunstâncias que os 144 mil viverão, com os mesmos benefícios e condições de terem desenvolvido uma experiência tão profunda com Deus e ter recebido tanta luz dele, eles também teriam a mesma demonstração. Para Deus ressuscitar a grande multidão,
Para ele fazer a colheita geral, primeiro ele precisa colher as primícias, os 144 mil. Primeiro precisa haver uma demonstração. Mas além disso, Deus ele também precisa dos 144 mil para quê? Para provar que o castigo dos ímpios é justo. É isso que o texto acabou de dizer. Vocês leram? Verso 3. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem está declarando isso? Os 144 mil, os que obtiveram vitória sobre a besta. Por que são eles que estão declarando a justiça de Deus no contexto do derramamento das 7 pragas? Porque eles também são prova de que Deus é justo em castigar aquele que não obedeceu sua lei. Se Deus não fizer essa demonstração, então parece que Deus é injusto em esperar do homem algo que já não é possível ele alcançar. Vocês estão entendendo? Por que Deus vai derramar sua ira, suas pragas, sobre os ímpios nos últimos dias? Por quê? Porque eles estão quebrando sua lei. Eles estão pisando por terra sua autoridade. Mas como é que Deus pode castigar alguém que deixou de guardar uma lei que é impossível ser guardada? Então Deus ele tem um grupo que vai demonstrar: é possível sim. E quem não guardou não tem desculpa. Vocês entenderam por que os 144 mil também são importantes à luz da punição dos ímpios, não somente da redenção dos salvos. Não é o mérito dos 144 mil que torna-os importantes no plano da salvação, não. Não me entendam mal. Mas é a demonstração que Deus faz através deles, que tem um papel fundamental na expiação e no juízo final. Eu não sei se vocês lembram no serviço do santuário do bode expiatório e o bode emissário. No dia da expiação, 2 bodes eram escolhidos. O bode expiatório, uma representação de Cristo. O bode emissário representava quem? Satanás. Agora, havia um homem designado que levava o bode emissário para o deserto. Vocês lembram disso? Esse homem designado representa os 144 mil. É o agente através do qual Deus ele vai expulsar Satanás do arraial. E todos aqueles que se aliaram com ele. Então, os 144 mil guardam os mandamentos de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé de Jesus. Por eles terem guardado os mandamentos de Deus, agora os ímpios não têm desculpa. E então Deus é justo na destruição dos ímpios. Quando nós falamos que a última geração viverá na presença de um Deus santo sem intercessor, por que é necessário um intercessor? Se nunca tivesse surgido o pecado no universo, haveria necessidade de um intercessor? O pecado torna necessário um intercessor. Jesus, como nosso intercessor, ele faz mediação entre Deus e o homem, para que o homem não seja consumido em seus pecados, na presença de um Deus santo. Agora, a obra do Espírito Santo no coração do homem que tem uma natureza caída é necessária até a volta de Cristo. Não acreditamos que o homem passará a ter uma carne santa depois do selamento. Então, vamos falar de graça. A graça perdoadora e a graça transformadora. E o que o homem justo e que está em Cristo não precisa mais é da graça perdoadora. Ou seja, o perdão não está mais disponível. Aquele que está limpo, continua limpo. Aquele que está sujo, continua sujo. Não tem mais agora como alterar o nosso destino.
uma vez que o fechamento da porta da graça acontece, a minha decisão não vai mais alterar o meu destino. Poderia, mas agora o meu destino está selado, não por arbitrariedade da parte de Deus. E aí é que está a profundidade desse tema. Deus, ele não vai tirar o nosso livre-arbítrio. Interessante isso. Vocês entenderam? Deus, ele não vai usar uma vara de mágica para agora determinar, vocês não conseguem pecar mais e vocês vão continuar pecando. Não é isso. É que o caráter de todos está amadurecido. Deus, ele não vai tirar o livre-arbítrio, o poder de escolher. Mas nós, por escolha própria, vamos ser e continuar decidindo o que nós somos. É muito interessante isso. Então, não haverá mais intercessor. Não haverá mais perdão. Quem estiver pecando, quem estiver com o coração, o caráter manchado, vai continuar assim. Porque não tem mais intercessor, não tem mais. Então ele continua assim. Quem já tem o caráter formado para o bem, amadurecido com o derramamento da chuva serôdia, agora continuará assim. Sua decisão pode alterar, mas não será alterada o seu destino, porque ele não vai decidir pecar. Contemplem sobre isso, é profundo a ideia. Verso 4, diz assim, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Quem está falando? 144.000. Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Agora, é interessante aqui, nós temos outro contraste. Em Apocalipse 13, fala que toda nação, povo e língua adora quem? A besta. Aqui nós temos a declaração dos 144.000, que todas as nações virão e se prostrarão diante de Deus. Tem outro texto em Filipenses 2, que fala que todo joelho dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Agora, qual é a diferença entre a besta e Deus aqui, nesse contexto de Apocalipse? Alguém pode me dizer? Qual é a diferença entre todo mundo adorar a besta e todo mundo adorar a Deus, depois do milênio? Aqui eles adoram a besta forçada. Perfeito. Exatamente isso. Aqui a gente vê a diferença entre Satanás e Deus. Aqui todos estão adorando a Deus por livre-arbítrio, inclusive os ímpios. Já parou para pensar? Até aqueles que depois vão se levantar contra a santa cidade, em algum momento antes disso, vão dobrar os joelhos e vão reconhecer que Deus é justo. Essa declaração parte dos 144.000. Então, a experiência desse grupo vai influenciar nessa demonstração dos ímpios de reconhecer a justiça de Deus. Porque, eu não sei se vocês já estudaram isso no grande conflito, o que vai acontecer depois do milênio? Toda pessoa vai ter um panorama. Todos vão poder visualizar de forma milagrosa, Deus vai fazer com que isso aconteça, sua vida. Por exemplo, se alguém aqui, eu espero que não seja o caso, mas se alguém aqui estiver perdido naquele dia, se você ressuscitar na segunda ressurreição, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês, tremo até em falar isso, mas se alguém aqui ressuscitar naquela segunda ressurreição, você vai lembrar desse dia. O panorama vai passar e você vai recordar dos 2 anos que você passou aqui no IEST, da sua infância, como você teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Você vai lembrar de todas as oportunidades que Deus te deu. E vai também estar incluso dentro desse panorama a experiência dos 144.000. Porque no final, você vai poder ver que não havia necessidade de rebelião. Não havia necessidade de viver segundo os desejos da carne.
Que há um grupo que demonstra que pelo poder de Deus é possível obter completa vitória. E todo joelho vai dobrar. E toda língua vai confessar. Mas não haverá um arrependimento genuíno, não. Não se engane, não é isso. O próprio Lúcifer vai reconhecer. Por conta própria, Deus não está forçando ninguém, porque Deus não trabalha assim. Até Lúcifer vai dobrar os joelhos e reconhecer. Mas isso não é uma mudança de coração, não. Porque logo as próximas ações revelam que o caráter é o mesmo, mas mesmo assim vai haver uma demonstração de reconhecimento, até dos ímpios. E o papel dos 144 mil é preponderante nessa questão. Verso 5 diz assim: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Aqui nós vemos então uma visão do santuário. O santuário celestial, que era o lugar onde Cristo intercedia pelo homem, até o ponto em que a graça termina. Agora nós temos aqui uma visão do santuário, e diz no verso 6 que os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus. Eu não sei se vocês conhecem essa linguagem do Antigo Testamento. Quando o templo enchia de fumaça, nem Moisés podia entrar. A fumaça da glória de Deus. E ninguém podia entrar no templo. Qual templo? Aqui nós temos uma linguagem extraída do Antigo Testamento, mas agora nós estamos falando de um templo espiritual, templo celestial, não templo literal da terra dos judeus. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Que nós temos prova que não haverá intercessor durante o tempo de angústia, durante o derramamento das 7 pragas. Prova bíblica. A Bíblia fala que ninguém podia entrar no templo. E hoje, como é que eu entro no templo? Através da oração. Através da oração, pela fé, eu penetro o templo. Hoje eu posso ter, pela fé, os meus pecados perdoados por Cristo, que está no templo, intercedendo por mim, perante o Pai. Mas haverá um momento em que nenhum homem poderá entrar no templo. Hoje é o tempo de entrar no templo. Hoje é o tempo de confessar os pecados antes que seja tarde. Porque haverá um momento em que o templo celestial se encherá de glória e não haverá mais perdão para os pecados. Sabe como na Bíblia fala para sempre, o fogo eterno, ou vai queimar para sempre? E a gente usa aquele texto de 1 de Samuel 2, que fala que Samuel estaria diante do Senhor para sempre. Para sempre significa o quê? Para sempre? Não. Enquanto um determinado período. O contexto determina para sempre. Quando a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é para sempre até o fechamento da porta da graça. Ele ainda é um Deus misericordioso durante toda a eternidade. Mas Deus ele só precisou demonstrar misericórdia depois que surgiu o pecado. Antes do pecado não havia necessidade de Deus expressar este atributo de seu caráter. A misericórdia é necessária por causa do pecado. Agora, o tempo da graça termina. A misericórdia do Senhor, ela não vai continuar para sempre. Assim como nós acreditamos que o fogo dos ímpios não vai continuar queimando para sempre. É um para sempre que tem um fim. Entendeu? Antes de entrarmos no capítulo 16, aqui nós vamos descrever exatamente os últimos acontecimentos antes da vinda de Cristo. As 7 pragas. Agora,
eu não posso dizer para você exatamente o tempo. Não podemos dizer exatamente o tempo. Quanto tempo vai durar? Alguns já especularam, na minha opinião, totalmente errado. 3 anos e meio de a lei dominical até a volta de Cristo. E eles se baseiam em Daniel 12, 1260 dias, porque em Daniel 12, verso 1, você tem Miguel se levantando, e aí os próximos versículos falam sobre os 1260, 1290 e 1335 dias. Aí eles colocam aqueles dias como dias literais. Estou falando de adventistas. Isso se chama futurismo. E é uma especulação muito errada. Eu não acredito que vai ser um tempo tão longo. Eu não posso dizer quanto tempo, 1 mês, 2 meses, eu não posso afirmar. Mas esse é o tempo de angústia de Jacó. Agora, eu queria deixar uma coisa clara para vocês. Eu acho que esse vai ser o melhor tempo, durante esses 2 anos, de descrever o que é fugir para as montanhas. Porque existe muita dúvida em relação à saída das cidades, o tempo em que Deus vai nos alimentar como Ele alimentou Elias e tudo mais. Os acontecimentos antes da volta de Cristo. Hoje, antes do pequeno tempo de angústia, a lei dominical, o tempo de angústia de Jacó, eu estou no campo não para fugir das autoridades. Hoje não é o dia de eu estar me alimentando só de jaca e abacate. Hoje eu estou fora da cidade porque eu quero escapar das influências corruptoras. Haverá um sair das cidades que é para fugir da perseguição. Esse sair das cidades, ir para as montanhas, fugir para os montes, tem a ver com escapar da perseguição, da morte. Nesse tempo haverá sim milagres em que Deus vai enviar passarinhos. Você vai estar numa mata e de repente vai aparecer um pé de banana milagrosamente. A gente não sabe exatamente como Deus vai agir, mas nós não estamos nesse tempo. Então, separem as coisas. E Ellen White, ela tem algumas citações que ela fala sobre o sair das cidades depois da lei dominical. Esse conselho tem mais a ver com o tempo de angústia. Mas não quer dizer que hoje, antes da lei dominical, eu não devo me esforçar para sair da cidade. Porque a mensagem de sair da cidade e ir para o campo é para a minha espiritualidade. Não é para salvar o corpo, é para salvar a alma. Entendeu? Mas agora, o fugir para os montes no tempo de angústia é para salvar o corpo. Isso vai acontecer sim, mas hoje não é momento para isso. Então não acha que o mais alto que você chega na montanha é mais perto que você está do céu hoje. Não é assim. Hoje, se você tem no coração o desejo de sair da cidade, o desejo, a influência principal que deve te levar a isso é buscar comunhão mais íntima com Cristo. Porque o campo faz parte da mensagem que Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai preparar a última geração. Porque a vitória é sobre o pecado, o poder de Deus. Mas Deus me deu orientações, se eu colocar em prática, eu estarei em condições mais favoráveis para vencer as tentações. E um dos conselhos é sair da cidade. Outro conselho é sobre o regime alimentar, outro é sobre o vestuário, a música. Tudo isso é para quê? É para me colocar em um patamar mais vantajoso para obter a vitória. Então, esses conselhos que Deus dá é para nós termos um ambiente para o desenvolvimento do caráter. Deus deu a mensagem para a igreja de educação, saúde, modéstia cristã, entretenimento. Essa mensagem completa que Deus deu à Igreja Adventista, ela tem o objetivo de preparar a última geração. Que Deus vai ter um povo santo. É uma realidade. Não um povo que reclama sua santidade
e proclama, a sua santidade e traz atenção a si e reconhece que são bons. É um povo que não tem conhecimento. Mais perto que a gente chega de Cristo, mais indigno nós nos sentimos. Mas Deus vai ter sim esse povo. E a mensagem de sair da cidade é para ajudar esse povo a encontrar uma experiência mais perto de Cristo. Mas chegará um momento que nós vamos viver dependendo somente de Deus. Não haverá mais como comprar e vender. Você não poderá mais apenas ter a liberdade de se parecer em qualquer lugar, sem risco de perder sua vida. E você não vai ter uma dieta muito gostosa. Você não vai ter muito sabor na sua comida. Eu já quero te dizer isso. Como eu disse outro dia, Deus não vai enviar passarinhos com um pão já todo recheado. Vai estar, provavelmente, como o maná. E o maná, para aqueles que estavam com o apetite pervertido do Egito, não gostaram e reclamaram. Apocalipse 16, 1 a 21, esse capítulo fala sobre o derramamento das pragas. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, logo na primeira praga, nós vemos que quem vai ser afetado pela praga? Aqueles que têm o sinal da besta. Então, logicamente, quem obteve a vitória sobre a besta, que são os 144 mil, não vão ser atingidos pela praga. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Então, a primeira praga tem a ver com a chaga maligna nos homens. A segunda praga, verso 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Aqui nós vemos que as pragas, elas não são universais, pelo menos não as primeiras. Embora a primeira atinja todos os que têm o sinal da besta, também a primeira praga, ela não é uma praga mortal. Assim como as pragas do Egito também não foram todas mortais. Verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eu acho que esses juízos são tão pesados e tão gritantes e tão terríveis que parece que seria necessário tal declaração para confirmar. Não, isso é justiça. Isso é certo. Deus está correto em suas ações. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Por que eles não se arrependem para dar glória a Deus? Eles não se arrependam porque o coração dos ímpios, neste momento, já ficaram tão duros, depois do derramamento da chuva serôdia,
que agora já não existe mais condições dele voltar a Deus. Muitas pessoas vão sofrer uma angústia, não a angústia de Jacó, mas uma angústia. Ellen White descreve em Grande Conflito da angústia de ovelhas que foram conduzidas por pastores que conheciam a verdade, mas não as deixaram conhecê-la. E essas ovelhas vão olhar para os seus pastores e vão dizer: você sabia e não nos falaste? E haverá uma angústia. Mesmo assim, não é um arrependimento genuíno, mas é uma tristeza pelas consequências. Quem vai gostar de ter feridas na pele? Quem vai gostar de, agora, de sua nascente, em vez de sair água pura, agora está saindo sangue? Imagina o cheiro, imagina a dificuldade, como terrível será. E muitos vão ver que aqueles que eram julgados como inimigos de Deus são os únicos que têm sua proteção. E essas ovelhas das igrejas caídas de Babilônia, inclusive da nossa própria igreja, que foram conduzidas falsamente, vão se levantar e vão dizer: tu sabias e não nos falaste? Agora, elas não são inocentes. Se elas fossem, Deus não seria justo em permitir que as pragas caíssem sobre elas. Elas não são inocentes. Elas se submeteram cegamente às autoridades eclesiásticas. Elas permitiram que outros tomassem suas decisões no que dizem a respeito ao dever religioso. Elas confiaram sua salvação na mão de homens. Então elas foram enganadas voluntariamente. Não é ser enganada como no caso de outros que são sinceros e realmente não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Aqui não há desculpa, por isso que nos versos anteriores, uma voz vem do altar dizendo: verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, até mesmo essas almas que, angustiadas, olhando para os servos de Deus, veem o selo de Deus sobre eles, o selo da proteção de Deus. Aqueles que eram considerados perturbadores de Israel, hoje estão protegidos e desfrutam da bênção, da proteção de Deus. Vai haver uma angústia e vai haver uma prestação de contas da parte de muitos líderes religiosos falsos que estavam conduzindo o povo por ganância e não por amor às almas. Os ímpios, durante o derramamento das pragas, vão sentir uma angústia parecida com a angústia que Jesus experimentou em sua crucifixão. É por isso que em Apocalipse 14, 10, falando do sinal da besta, o terceiro anjo fala: também este que recebe o sinal da besta beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Jesus, ele teve que beber esse cálice e bebeu por nós. Quem recebe o sinal da besta está dizendo para Jesus: Jesus, eu não quero o seu sacrifício. Eu não te aceito como meu Salvador. Que Jesus, ele bebeu o cálice por nós. Ele até disse: se for possível, Pai, deixe passar. Mas não passou. Ele experimentou a ira de Deus. A ira de Deus, Jesus bebeu. Ele bebeu por mim e por você. Mas se eu e você não queremos Ele como Salvador e Senhor de minha vida, então o terceiro anjo está dizendo: aquele que não quer Jesus, este vai beber do vinho da ira de Deus. Porque Ele enviou o seu Filho para que você fosse livrado de ter que beber, para que o cálice fosse passado de você, porque Ele não foi capaz de ter o cálice passar dele. Agora você o rejeitando e de forma tão descarada, aí você bebe do cálice da ira de Deus. Vamos lá, verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora, onde está o trono da besta?
Roma. Então aqui nós temos uma praga especialmente encomendada para Roma, a cidade na Itália. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez enfatiza o fato de o coração estar tão duro que ele não tem condições de se arrepender de suas obras. Agora, o sexto anjo, a sexta praga, ela é diferente das primeiras 5. A sexta praga, ela é espiritual. Por quê? Ou seja, é simbólica. Porque aqui nós temos elementos que já não existem mais. Não pode ser compreendida literalmente, porque nós estamos falando de poderes que não existem mais. Então, vamos ler o que diz no verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A quinta praga foi um juízo especial sobre a cidade de Roma, a capital do papado. A próxima, sendo que Roma papal é Babilônia espiritual, o sexto anjo derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Nós chegamos a estudar isso em Apocalipse. Aqui nós temos uma linguagem que é extraída de Jeremias capítulo 50 a 52, a queda de Babilônia literal. Jeremias ele fala sobre o secamento do rio. Isaías ele fala também sobre o rei que vem do Oriente para destruir Babilônia. Aqui em Apocalipse 16 nós temos essa mesma linguagem. O rio Eufrates é desviado. O caminho é preparado para os reis do Oriente. Essa linguagem nos lembra da forma com a qual Medo-Pérsia, com os exércitos de Ciro e Dário, causaram a queda de Babilônia literal. E aqui nós estamos falando da queda dos juízos sobre Babilônia espiritual. O rio Eufrates, então, toma proporções espirituais. Só para vocês terem alguns textos, Jeremias 51:13 revela que a cidade de Babilônia literal foi construída sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates era a corrente de vida da cidade, literalmente. Em Isaías 44, 27 e 28 e 45, verso 1, fala do rei Ciro, que veio do Oriente, e foi ele que causou a queda de Babilônia literal. Outros textos que falam sobre o rio Eufrates, Jeremias 50, 38, Jeremias 51, 36. Outros textos que falam sobre os medos e os persas vindo do Oriente, Isaías 41, 2 e 25, Isaías 46, 11, Isaías 45, 6. Vamos ler o verso 12 de novo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates, nós temos o literal e o simbólico. Reis do Oriente, o literal e o simbólico. O rio Eufrates, literalmente, era a corrente de vida de Babilônia. Babilônia literal. Os reis do Oriente eram Ciro e seu exército. Agora, nós sabemos que, literalmente, não há uma relevância citar Ciro e seu exército e o rio Eufrates, que era a corrente de vida de Babilônia, uma cidade literal. Então, nós estamos falando aqui de águas
águas em Apocalipse 17:15 são povos. Povos que sustentam o papado. O papado, a Igreja Católica, hoje é uma das instituições mais ricas do mundo. E por que ela é rica? Porque ela é mantida pelo povo. Assim como Babilônia literal era rica por causa das águas que corriam, era uma fonte, um recurso de riqueza para a Babilônia literal, a fonte da riqueza de Babilônia espiritual são os povos. É por isso que em Apocalipse 17:15 fala que a prostituta, que é a Igreja Católica, está sentada sobre as águas. E as águas representam povos, línguas, nações e tribo. Ciro e seu exército é um tipo de Cristo e seu exército. Verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Esses 3 espíritos imundos é um contraste das 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas preparam um exército ou uma geração que representam o governo de Deus aqui na Terra. Os 3 espíritos imundos é a mensagem que prepara a geração de Satanás para representar o seu governo nessa batalha final, que se chama a Batalha de Armagedon. Agora vamos definir dragão, besta e falso profeta. Vamos começar com o falso profeta. É a primeira vez que nós encontramos o falso profeta em Apocalipse, não é verdade? Vocês lembram, em outro lugar, nós termos visto um falso profeta em Apocalipse? Nós já vimos dragão e já vimos besta, não é? Será que a gente não viu nenhum falso profeta em Apocalipse? Indiretamente nós temos menção de falso profeta. Mas no capítulo 13, nós temos um fogo vindo do céu na presença da primeira besta, para dar crédito à primeira besta. No Antigo Testamento, quando que nós vemos fogo descer do céu? Elias, no Monte Carmelo. Elias era um quê? Um profeta. O fogo que desceu do céu naquele dia era um fogo de quem? De Deus. Mas, agora, nós temos um fogo, e o fogo só vem do céu através de um profeta, segundo a história de Elias, no Monte Carmelo, só que é falso. Então, nós temos o falso profeta. O falso profeta aqui representa o protestantismo apostatado. O falso reavivamento que vai preceder a lei dominical, que vai dar crédito à lei dominical. Nós temos o apostatado protestantismo, o catolicismo e o paganismo. O dragão, a besta e o falso profeta. Esses 3 englobam todo mundo sobre um arraial para a batalha final. Verso 14 diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Então, através da influência do paganismo, do papado e do apostatado protestantismo, os reis da terra que têm o poder para fazer decretos são congregados. Aqui nós temos um contraste das 3 mensagens angélicas, o que Deus está fazendo para preparar a sua geração para a batalha final e o que Satanás está fazendo para preparar a sua geração para a batalha final. No verso 15, um parêntese, Jesus fala: eis que venho como ladrão,
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eu acho que esse texto foi colocado aqui entre o verso 14 e 16, justamente para deixar claro que a batalha é espiritual. Vocês estão entendendo? Por que eu preciso de roupas brancas para uma guerra literal? Quem vai sair bem nessa batalha, a batalha de Armagedon, não é aquele que tem as melhores ferramentas ou armas, ou melhor, armadura, mas é aquele que tem o caráter de Cristo, que não será uma batalha carnal, mas uma batalha espiritual. Verso 16 fala, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então essa é a sexta praga. Para entendermos melhor, Armagedon, essa palavra, ela é extraída de uma palavra hebraica. Vocês podem comparar com Juízes 5, 19 a 21 e 4, 16. Foi a primeira batalha, escutam bem, a primeira batalha entre Israel, na terra de Canaã, contra os cananeus adoradores do sol. Então, a linguagem de Apocalipse 16, extraída de Juízes 5, aquela batalha no Vale de Megido. Verso 17 fala sobre a sétima praga e a última praga. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Esse está feito está consumado, agora Jesus volta. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então a sétima praga é um terremoto. É um terremoto que vai sacudir toda a terra. Não é um terremoto local, mas um terremoto universal que vai deixar bem claro que chegou o fim. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Cidade se referindo à Babilônia. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraíva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraíva, porque a sua praga era muito grande. O capítulo 17 e 18 fala sobre os juízos contra Babilônia espiritual. Capítulo 17. Por que Deus é justo em trazer juízos tão terríveis e exagerados contra Babilônia espiritual? Capítulo 18. Como Deus vai trazer esses juízos? Mas por que o capítulo 17 e 18 segue falando sobre Babilônia? Porque as últimas 3 pragas, a quinta, a sexta e a sétima, estavam relacionadas com Babilônia. Então, logo no capítulo 17 e 18, agora João vai entender por que tão terrível é o juízo contra Babilônia. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.